Agora eu vou resolver alguns exercícios. Esses exercícios, eles estão na apostila de vocês, tá? Então, página 70 da apostila de vocês. Eu vou resolver o exercício 1, o exercício 6 e o exercício 7, tá? Primeiro que eu vou resolver é o exercício 1. Se você não está com a apostila, pausa o vídeo, pega a apostila e dá play de novo, continua daí assistindo a aula comigo, tá? Mas acompanhem junto comigo. Na número 1, tá falando assim: em um mesmo plano cartesiano, trace os gráficos das seguintes funções. E tem as 3 funções. Essas são as funções, tá? Vamos traçar o gráfico delas. Gente, todas essas 3 funções, elas são funções do primeiro grau. Logo, eu já sei que o gráfico vai ser formado por retas, tá bom? Eu já sei que são retas, porque função do primeiro grau, o gráfico é reta. Reta, para fazer o desenho da reta, eu preciso de 2 pontos. Um dos pontos a gente já tem. Qual é? O termo independente, o que tá sozinho aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira função, f de x igual a 4x. Eu tenho o termo independente? Não. O que isso quer dizer? Que o ponto que esse gráfico corta o eixo y vai ser o zero. Que se eu colocar aqui, ó, mais zero, não tá fazendo diferença nenhuma, né? Só o 4x, tudo bem. Agora, se eu acrescento zero, não faz diferença. Então, o coeficiente linear, que é o b, ele é zero. Logo, ele corta o eixo y bem nesse ponto. Só que assim, ó, ficou ruim, porque esse ponto também é o zero da função. Esse ponto já está cortando tanto o eixo x quanto o eixo y. Como é uma reta, o que eu vou fazer é achar mais um ponto dessa equação. Porque daí eu fico com 2 pontos e consigo fazer o desenho da reta bonitinho. Se eu considerar que x é igual a 1, qual vai ser o valor de y? Y é 4 vezes x. Então, ele vai ser 4 vezes 1. Logo, eu tenho um ponto aqui. Quando x é 1, o y é 4. Escrevendo ponto como ponto cartesiano, né? Com coordenadas cartesianas que a gente fala. O que isso quer dizer? Então, ó, quando x vale 1, o y vai ser 4. 1, 2, 3, 4. E aí, eu já sei que a função f de x igual a 4x passa por esses 2 pontos, o 0, 0 e o 1, 4. Ligando aqui com a minha super régua, a função vai ser alguma coisa desse tipo, tá? Muito bem, agora a gente vai para a próxima. Eu tinha comentado com vocês, já em outros vídeos, que pontos importantes são aonde corta o eixo x e aonde corta o eixo y. Eu já sei que a função g corta o eixo y no ponto 1. Então, eu já tenho um ponto aqui. E agora, eu quero ver aonde a função vai cortar o eixo x. Aonde que a função corta o eixo x? No zero da função. Então, eu vou escolher aqui, ó, 4x mais 1 e vou igualar ela a zero. Isolando o x, então, 4x é igual a menos 1, eu vou ter que x é igual a menos 1 sobre 4. Então, eu já tenho 2 pontos. Quando o y vale 0, o x vale menos 1 quarto. Quando eu pego a função e igualo ela a zero, é porque eu estou considerando que o y é zero. Ou seja, a função, ela passa num ponto aqui, ó, bem pertinho do zero, né? Menos 1 quarto é menos 0,25. E aí, eu vou ter aqui que a função vai ser deste tipo. O gráfico da função vai ser algo assim. Essa verde é a função g.
E a laranja é a função f. E por fim, agora a gente vai fazer a função h. Olha lá de novo, função h tem um termo independente aqui, ó. Menos 2. Esse menos 2 já tá me falando aonde a função vai cortar no eixo y. Pronto, eu já tenho um ponto da função. Próximo ponto que eu vou encontrar vai ser o zero da função. 4x menos 2 é igual a zero. Isso quer dizer, então, que 4x é igual a 2. E aí, x é igual a 2 divididos por 4, 1 sobre 2. Então, um ponto que a função passa é quando x vale meio e o y vale 0. De novo, eu tô colocando que o y é 0, porque eu peguei a função e igualei ela a 0, né? No lugar de h de x, eu tô colocando o número 0. Beleza, esse é o ponto. Quando o y vale 0, o x vale 1 sobre 2. Então, vai ser algo aqui assim. E agora, traçando a reta, né? Só basta ligar estes dois pontos. Aqui eu tenho, então, a função h. Pronto, fiz o esboço das 3 funções. Elas são assim. Aí, lá na letra A, tá perguntando assim, ó, o que pode ser dito das taxas de variação dessas funções? Todas são iguais a 4, lembra que eu falei? Taxa de variação é o coeficiente angular também, a gente chama de taxa de variação. Logo, são todas iguais a 4. E na letra B, o que pode ser dito a respeito da posição relativa entre as retas obtidas nos gráficos? Se a gente for observar aqui, ó, todas essas retas elas não vão se encontrar. Por quê? Elas são todas paralelas. Então, aqui elas são paralelas. E aí, aqui é importante ver uma coisa, tá? Elas são todas paralelas justamente porque o coeficiente angular é o mesmo. Então, quando eu tenho funções afins, cujo coeficiente angular delas é igual, o valor dele é igual, quer dizer que todas as funções têm a mesma inclinação. Logo, as retas vão ser todas paralelas, tá? Coeficiente angular igual implica que as retas vão ser paralelas, beleza? Vamos para o próximo exercício, então. Exercício 6, página 71 da apostila. Uma função afim tem taxa de variação igual a 8 e o seu gráfico passa pelo ponto 3 e menos 12. Qual é a lei de formação dessa função? Primeira coisa, eu já tenho a taxa de variação. Se eu sei que é uma função afim, eu já sei que ela tem esse formato aqui, ax mais b. Porque a função afim, a lei de formação de uma função afim é assim. Taxa de variação é a mesma coisa que o coeficiente a. Logo, f de x aqui eu vou mudar, tá? Porque f de x e y é tudo a mesma coisa, só uma forma diferente de escrever. Se eu já sei que a taxa de variação é 8, então eu já sei que essa função tem essa cara. Y é igual a 8x mais b, tá? Guarda isso aqui por enquanto. Qual é a outra informação que o exercício fala? Ele fala que o gráfico passa por esse ponto, 3 e menos 12. Ou seja, quando x é igual a 3, o y está valendo menos 12. E aí, agora eu vou pegar esses dois valores, x e y, e vou jogar aqui, para daí encontrar o b. Vamos lá. Quando a função tem essa cara, y igual a 8x mais b. O y é menos 12, então no lugar desse y eu vou escrever o menos 12. 8 vezes x, que é 3, mais b.
8 vezes 3, 24. Então, eu vou ter, joga o 24 para cá, vai ficar menos 24, é igual a B. Menos 12 com menos 24 vai ficar menos 36. O que isso significa? Que o coeficiente linear B vale menos 36. Pessoal, quando um exercício ele pede a lei de formação da função, o que ele está pedindo para você é quais são os valores de A e de B, tá? Eu quero coeficiente. O x e o y, eles são variáveis, eles não têm valor fixo. Aqui é um ponto só. Os valores que vão ser fixos são os coeficientes. Então, quando eu quero achar a lei de formação de uma função, o que eu estou procurando são os coeficientes. Eu encontrei o coeficiente A pela taxa de variação e por esse ponto eu encontrei o valor do coeficiente B. Logo, a função vai ser como? Y igual a AX, 8x, mais B. Qual que é o valor do B? Menos 36. Por isso que agora aqui eu voltei para as variáveis x e y, tá? E aí, acabou. Esse é o valor, a lei de formação da função, beleza?